Olá, sábios inscritos! Hoje falaremos sobre algo que atravessa silenciosamente nossas vidas. Um tema que raramente é dito em voz alta, mas que habita nossos pensamentos mais íntimos. Respire fundo e permita-se refletir comigo. A vida em modo quase. Você já percebeu como vivemos sempre correndo atrás do que ainda não temos? Um corpo melhor, um salário maior, uma aparência mais admirável, um status que finalmente nos faça sentir suficientes. Crescemos acreditando numa promessa silenciosa. Quando eu conseguir, tudo vai fazer sentido. Mas ninguém nos ensinou o que acontece depois da conquista. Ninguém nos ensinou o que vem depois do eu consegui. Muitos descobrem tarde demais que o que esperavam encontrar no topo não estava lá. A escada invisível. Desde cedo fomos treinados a enxergar a vida como uma escada. Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, subir de posição, ser reconhecido. E no topo dessa escada, a promessa de plenitude. Mas quase ninguém questiona. Completo segundo qual medida? Reconhecido por quem? E a que custo? Corremos, acumulamos, produzimos e chamamos isso de evolução. Mas muitas vezes é apenas exaustão organizada. Dormimos menos, nos cobramos mais, nos comparamos constantemente e chamamos isso de sucesso. A mente em modo condicional. Quanto mais baseamos nosso valor no que temos, mais nos tornamos escravos do que ainda falta conquistar. Nossa mente passa a viver no futuro. Eu serei feliz quando emagrecer. Eu serei feliz quando tiver dinheiro. Eu serei feliz quando mudar de vida. E o presente se transforma apenas num corredor de espera. Os estoicos alertavam: o sofrimento não nasce da falta em si, mas da crença de que só poderemos viver quando ela for preenchida. Vivemos adiando a vida, prometendo a nós mesmos um amanhã que nunca chega. O silêncio depois da conquista. Quando finalmente chegamos lá, quando conquistamos aquilo que tanto desejávamos, o que acontece? A excitação dura pouco e o cérebro se adapta. Aquilo que antes era vitória, agora é apenas normalidade. E surge uma pergunta que quase ninguém confessa. Por que, mesmo conseguindo, eu ainda não me sinto suficiente? Esse é o ponto onde muitos acreditam que erraram na escolha do objetivo. Mas, na verdade, o problema não estava no alvo, estava na expectativa. O ciclo do sempre mais. Quando algo não preenche, somos ensinados a buscar algo maior. Mais corpo, mais dinheiro, mais status, mais validação. O ponto de chegada se move toda vez que nos aproximamos, e a vida se transforma em uma corrida infinita. Não porque falta algo fora, mas porque falta estabilidade dentro. Talvez o problema nunca tenha sido o que buscamos, mas onde colocamos o significado. O vazio que não aceita ornamentos. Não é errado desejar, não é errado crescer, mas existe algo que nenhuma conquista resolve. Um vazio que nasce por dentro. O consumo promete preenchê-lo, a comparação o alimenta, o ego o defende, mas o silêncio da alma não aceita substitutos. Nenhum objeto resolve algo que é existencial. Nenhuma validação externa dá sentido a uma vida interna não habitada. O exercício do agora. Antes de continuar correndo, olhe para a sua própria história, com honestidade. Pergunte a si mesmo: o que eu já tenho hoje que um dia eu implorei para ter? Uma casa, um trabalho, uma saúde melhor, alguém ao seu lado,
ou até a versão de você que sobreviveu a tantas coisas. Talvez isso não traga euforia, mas traz gratidão silenciosa. E é na gratidão silenciosa que a vida começa a ter chão novamente. O tédio de possuir. Antes de conquistar, sentimos desejo. Depois de conquistar, sentimos silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio do tédio. O desejo nos dá movimento, a posse nos dá a imobilidade. E então pensamos, talvez eu precise de mais. E o ciclo recomeça. Outra meta, outro objetivo, outro amanhã, mas nunca o agora. A sociedade de performance. Vivemos em um mundo onde produtividade virou identidade, comparação virou rotina, autenticidade virou espetáculo. Aprendemos a existir não para viver, mas para demonstrar. As redes sociais amplificam essa sensação. Vemos conquistas sem ver o vazio que veio junto. Vemos sorrisos sem ver o cansaço que o sustenta. E começamos a acreditar que existe um lugar ideal onde todos finalmente se sentem completos. Mas ninguém fala do que acontece depois da foto. A adaptação hedônica. A ciência confirma o que os estoicos já sabiam. O prazer passa, a excitação desaparece, a rotina retorna, e o coração pergunta: era isso? Não desejamos o objeto, desejamos a sensação de desejar. Porque enquanto desejamos, temos direção. Quando possuímos, temos silêncio. E como ninguém nos ensinou a habitar o silêncio, voltamos a correr. A prisão do sempre mais. O que antes era sonho vira norma. O que antes era conquista vira obrigação. E a mente cria um inimigo invisível, o eu do futuro. Um personagem ideal que nunca chega. Uma versão inalcançável de nós mesmos que usamos como medida para nos sentir insuficientes. Vivemos um pouco antes do futuro e um pouco depois do presente, mas nunca dentro dele. O vazio que nasce do excesso. Nunca tivemos tanto acesso a tantas coisas, mas nunca estivemos tão cansados. Somos expostos a estímulos o tempo todo, mas nossa alma permanece em silêncio. E quando o barulho externo cessa, somos obrigados a ouvir o que sempre tentamos evitar. E então percebemos, não era falta, era fuga. A mente que não sabe descansar. Aprendemos a produzir, mas não aprendemos a existir. A mente que nunca descansa não é forte, ela é prisioneira. Prisioneira da comparação, da cobrança constante, do medo de ficar para trás. O mundo chama isso de ambição, mas muitas vezes é apenas ansiedade com outro nome. A coragem de habitar o silêncio. No silêncio, descobrimos algo incômodo. Muitas metas não nasceram de nós, nasceram da pressão, das expectativas alheias, do medo de decepcionar. E quando percebemos isso, uma virada acontece. Não por resignação, mas por lucidez. A virada estoica. Os estoicos ensinavam: não é pobre quem tem pouco, é pobre quem precisa sempre de mais. Quem precisa sempre de mais nunca chega, nunca descansa, nunca se encontra. A verdadeira liberdade não está em possuir tudo, mas em não depender do que ainda falta. Não é desistir do mundo, é deixar de ser refém dele. Conclusão. Do ter ao ser. Talvez o verdadeiro movimento da vida não seja acumular, mas aprender a habitar. Habitar o corpo que temos, a história que vivemos, o tempo que nos foi dado. Não é sobre abandonar sonhos, não é sobre parar de evoluir, mas é compreender que nada externo resolve o que nasce por dentro. Porque a promessa do ter sempre aponta para fora, mas o sentido do ser sempre começa dentro.
E é nesse silêncio, aquele mesmo silêncio que antes parecia tédio, que a vida, finalmente, passa a ser vivida. Agradeço por escutar aqui. Inscreva-se e deixe a voz da sabedoria ecoar.